Estamos a viver tempos difíceis. Não sabemos qual o desfecho da guerra na Ucrânia. Podemos estar a falar em centenas de milhares de mortos. Não sabemos o que se vai seguir. E todos os dias entravam-nos as tragédias pela casa adentro, com as notícias de alvos civis a serem atingidos, causando morte, destruição, dor. E ontem fomos surpreendidos com outra guerra, que também não sabemos qual vai ser o seu desfecho, como é que vai acabar. Israel, pela primeira vez, na sua história mais recente, foi invadida da forma que muitos de vós, com certeza, sabem. E isto, mesmo que não nos afete diretamente de uma ou de outra forma, com certeza que nos atinge também. A dor dos outros não deve nos passar ao largo. Nós também sentimos a dor dos outros. Eu, às vezes, perante uma tragédia, digo às pessoas: eu imagino aquilo que tu estás a passar. Mas muitas vezes eu corrijo-me dizendo: desculpa lá, eu não imagino. Porque quem está a passar por elas é que sabe. Nós podemos ter uma noção, mas nós não imaginamos. O que é de um dia para o outro, de uma hora para a outra, perder os entes queridos, perder a esposa, perder os filhos, perder os pais, ou então vê-los estropiados para o resto da vida. E hoje queremos falar acerca de outra guerra, uma guerra diferente. Estas guerras começam, mas onde acabar um dia, e o Senhor permita que acabem o mais depressa possível. O mundo viveu duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918, a 1918. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Nesta segunda, pensa-se que morreram cerca de 55 milhões de pessoas. Aqui uns anos atrás, eu fui à Alemanha e em Düsseldorf, um dia pus-me lá a caminhar pelas ruas dessa cidade e fui ter à catedral. E na catedral havia uma grande fotografia, tipo póster, que mostrava como é que a cidade tinha ficado depois de ter sido bombardeada pelas tropas aliadas. Acreditem, não ficou nada direito, não ficou nada de pé. A não ser, por respeito, a catedral, que tinha algumas marcas de balas. Mas o resto ficou tudo destruído. E as guerras são assim. Na Primeira Guerra Mundial, se calhar muitos de vós desconhecem, que 100 mil portugueses soldados foram mobilizados para a Primeira Guerra. A guerra começou em 1914 e em 1916, 100 mil jovens portugueses foram arregimentados. Destes 100 mil, cerca de 8 mil morreram. O meu falecido avô, que morreu com a idade bonita de 99 anos, por pouco que também era mobilizado para esta guerra. Lembrei-me agora, se ele tivesse sido mobilizado, se pertencesse aos 8 mil, o meu pai não tinha nascido nem eu, mas isso será outra história. O que é importante é que nós agora, pela graça de Deus, estamos aqui. Mas mesmo nestas chamadas guerras mundiais, há países que se mantêm neutros. São afetados uns mais, outros menos, mas não são envolvidos diretamente nas guerras. Portugal foi considerado na Segunda Guerra Mundial um neutro ativo, uma coisa assim parecida. Mas nós não enviamos homens para lá. Mas estas guerras, apesar de terem sido violentas, destrutivas, acabaram. Outras começaram. Outras continuam. Mas a guerra que eu vos quero falar é uma guerra em que não há tréguas.
vai acabar um dia. Mas é uma guerra que já dura há milhares e milhares de anos. Tem uma particularidade. É que não há bombas, não há mísseis a cair. É uma guerra diferente. É a nível da alma humana. E as duas forças em confronto, as chamadas forças beligerantes, é Satanás e as suas hostes por um lado e Deus e o seu exército por outro. Os meios que um lado e o outro lado usam são diferentes. Há guerras que começam a ser travadas em que as pessoas que iniciam essas guerras têm uma finalidade. Elas sabem que vão perder a guerra, mas tentam matar o máximo que puderem, arrastando para a morte, quanto mais melhor. E não se importam se têm mortes cruéis ou não. São crianças, são mulheres, são idosos. O que interessa é que o número aumente. E a guerra que Satanás trava é uma guerra assim. Ele sabe que vai perder a guerra. Ele sabe como é que vai acabar. Ele tem acesso ao fim desta história. Quando ele tentou Jesus, ele citou a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele tem ouvido os pregadores, como vai ouvir agora outra vez, a dizer que o fim dele será no lago de fogo e enxofre. Ele vai perder. Isso eu não sabia, mas ele sabia, ficou a saber outra vez, a lembrar-se disso. Qual a finalidade? É matar, roubar e destruir e levar o maior número de pessoas possível para a condenação eterna. Porque assim é uma maneira que ele tem para ferir a Deus. Já que não pode ganhar-lhe diretamente, ele tenta algumas vitórias desta forma. Podemos dizer que nesta guerra que ele tem alguma vantagem, pelo facto de não olhar a meios para alcançar os fins. Por outro lado temos o Senhor e o seu exército. O seu exército, podemos estar a falar na multidão de anjos que ele tem ao seu dispor. Ele próprio. E tem também o seu povo para travarmos esta guerra, para lutarmos as batalhas do Senhor, como lemos acerca do rei David, que lutava as guerras do Senhor. Só que nós olhamos aos meios para alcançar os fins. O apóstolo Paulo dizia que as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em Deus para vencer as fortalezas. E as armas que o Senhor usa é o amor, a graça, a misericórdia e, acima de tudo, é o convite para irmos a Ele. Deixando-nos o livre-arbítrio, a vontade própria, para o seguirmos ou não, para passarmos para o lado dele ou não. Ele deixa-nos escolher. Agora, Ele vai nos lembrando que é da vontade dele que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Às vezes eu ponho-me a pensar que ao longo dos 20 anos que nós estamos aqui, que nós abrimos o Centro Bíblico, as centenas e centenas de pessoas que nos ouviram pregar a palavra de Deus, o meu e o vosso testemunho ao longo dos anos, e pessoas que vieram, que estiveram até connosco há algum tempo e foram embora. E sabem porque é que foram embora? No fundo foram embora porque decidiram ir embora. Uma escolha. Jesus disse, ele fala àqueles que o ouviam, estava a falar que era à porta e dizia, e pode entrar e pode sair. Entrará e sairá.
Aqui há uns anos encontrei na rua um colega que já não via há muito tempo e que nós tivemos longas conversas quando éramos mais novos. E a primeira pergunta que ele fez foi esta: Palmeiro, tu ainda estás lá na igreja? E eu disse: mas onde é que eu deveria de estar? Para onde é que eu vou? Mas também lhe disse: mas sou livre para sair. Mas pela graça de Deus eu não sairei. Mas sou livre para sair. Mas nesta guerra então, há uma desvantagem entre aspas. Só que o Senhor nos quer atrair com cordas de amor. E faz-nos promessas que vale a pena segui-lo. E fala-nos acerca da mudança da nossa história, do nosso destino, da nossa eternidade. É como que seja uma verdadeira loucura nós não o seguirmos, para o nosso próprio prejuízo. São os argumentos e as armas que o Senhor usa. No meio de tudo isto, Jesus deixou o céu, ele saiu para vencer. E viveu aqui na terra, e como é que a sua história aqui na terra acabou? Ele acabou como um vencedor. Como um vencedor. A nossa passagem está em Apocalipse capítulo 5. E este capítulo e os capítulos seguintes falam-nos acerca da visão que o apóstolo João teve quando foi arrebatado ao céu. O corpo ficou, não me perguntem como, mas ele disse que foi arrebatado em espírito ao céu. E o Senhor revelou-lhe coisas que ele escreveu. Coisas essas que nós temos agora acesso, nós sabemos acerca dos grandes acontecimentos no mundo, as tragédias que vão ter lugar no mundo, a grande tribulação, etc, etc. Nós temos acesso. Nós sabemos como é que esta guerra vai acabar, porque neste livro, nas últimas páginas do livro, nós lemos que Satanás, o diabo, será lançado no lago de fogo e enxofre. E outras coisas. Então, o apóstolo João retrata-nos uma situação em que não é uma situação crítica, porque no céu não há crises, mas havia lá algo, um acontecimento que é digno de registro. Havia lá um livro, não vamos falar acerca desse livro, que era necessário abrir esse livro. E podemos imaginar que uns olhavam a ver se alguém era digno e era capaz de abrir o livro. E João pensou que não havia ninguém digno de abrir esse livro. E ele chorava por causa disso. E no versículo 5, alguém que se aproxima dele, de João, e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu. Então, foi dito a João: não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá que venceu. E vamos avançar para o versículo 11. Melhor. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, quem? Um cordeiro, como havendo sido morto, mas agora estava vivo, estava no meio do trono. Era o cordeiro. Quem é este cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo, morreu, ressuscitou, está vivo e entrou no céu como um vencedor. E levanta-se no céu um clamor. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Qual era o número deles?
milhões de milhões e milhares de milhares. Conseguem imaginar isto? Jesus, o Cordeiro, está no meio do trono e a rodear esse trono estão milhões de milhões e milhares de anjos. Um número incontável de anjos. Que com grande voz há pessoas que têm uma voz forte, conseguem ter até uma técnica para projetar a voz e ouvir-se a uma grande distância. Agora imagina, aqueles anjos, e deixai-me dizer outra vez, milhões de milhões e milhares de milhares, com grande voz, há um clamor que se ouve. E eles dizem, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, as ações de graças. E se nós continuássemos a ler, nós leíamos que ele era digno de abrir o livro. E a razão é porque ele venceu. Se Jesus não tivesse vencido, ele não estaria assentado no meio do trono, não poderia abrir o livro e não seria aclamado por milhões de milhões e milhares de anjos. Ele venceu. Há um salmo que eu passo a ler, e este salmo eu consigo sempre colocá-lo quando Jesus, do Monte das Oliveiras, despede-se dos seus discípulos e sobe em direção ao céu com as mãos estendidas para eles, abençoando-os. E nesta última visão, a visão que eles têm é das mãos do Senhor Jesus estendidas para eles. E essas mãos o que é que tinham? A marca dos cravos. E este Cordeiro, o Senhor Jesus, continua no céu com as marcas dos cravos. Porque quando ele vier, alguém lhe vai perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele responderá: estas são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. E ele sobe do Monte das Oliveiras em direção ao céu. E deixai-me ler. O Salmo 22 fala-nos acerca da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, Ele nada me faltará. Agora aqui Ele vai suprir as minhas necessidades. O Salmo 24 é o Salmo que aclama o Rei da Glória. E eu consigo ver neste Salmo Jesus a entrar triunfantemente como um vencedor pelas portas eternas do céu e a ser aclamado desta maneira. Então nós lemos no Salmo 24: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele ganhou esta guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus entra triunfantemente assim. Porque Ele venceu. Ele venceu em todas as áreas. Ele venceu na argumentação, e isso notou-se desde muito cedo, quando ele tinha 12 anos, e no templo ele fazia perguntas e dava respostas aos doutores da lei, e eles estavam extasiados a ouvi-lo. Mais tarde, ele confrontado com os escribas e fariseus, ele respondia-lhes de uma forma tal que eles ficavam rendidos à sabedoria do Senhor e aos seus argumentos. Quanto ao poder das suas palavras, nós lemos que na sua boca nunca se achou engano. Nós quantas vezes temos que retirar aquilo que nós dissemos? E às vezes a palavra saiu, e se nós pudéssemos apanhá-la, nós íamos apanhá-la, não é verdade? Mas já foi, como uma seta que foi disparada. E nós não conseguimos fazê-la recuar. Resta-nos uma coisa:
pedir desculpa. Mais biblicamente, pedir perdão. Mas já foi. Jesus nunca teve que retirar nada daquilo que ele disse. Era poderoso em palavras e em obras. Os seus milagres não suscitavam dúvida nenhuma a ninguém. Os cegos ficavam mesmo a ver. Às vezes nós ouvimos coisas que até são desonras para o Evangelho. Uma última que eu li, havia alguém num certo país, que não vale a pena também citar, tinha uma multidão de pessoas que gostavam de ouvi-lo, e ele referia-se às pessoas e dizia coisas acerca da vida delas, como que se isso fosse alguma credencial para alguma coisa. Mas pronto, há pessoas que se deixam entusiasmar por isso. Esquecem-se daqueles versículos que dizem: em meu nome vós expulsastes demónios, fizestes maravilhas, e o Senhor diz: nunca vos conheci. Isso não é credencial. O Senhor pode fazê-lo, mas não é por causa disso que nós seguimos os homens, ou damos ouvidos à sua mensagem. Mas ele acertava tudo, entre aspas. Tinha um pequeno auricular que ninguém via, e a secretária estava no outro compartimento. As pessoas diziam o nome delas, ela ia às redes sociais e via coisas, e família, e isto, e amigos e tal. E depois ele dizia aqueles amigos todos que eles tinham, etc. Jesus nunca fez nada semelhante, nada. Coxos de nascença passavam a andar, a correr e a saltar. Os mortos ressuscitavam. Entrava numa vila, e todos eram curados, e não havia a menor dúvida. Ele venceu. Do ponto de vista teológico, há 3 inimigos na vida cristã. E nós podemos acrescentar um 4. E vamos ver como é que o Senhor lutou e qual foi o resultado dessa luta contra estes 4 inimigos. Primeiro, o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo. Mas, por outro lado, nós lemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é isto? A Bíblia diz: não ameis o mundo. Mas lemos: mas Deus amou o mundo. Em que é que nós ficamos? Jesus disse: eu venci o mundo. Por outro lado, ele deu-se pelo mundo. Quando nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira, são as pessoas. Deus amou as pessoas. O mundo o que é? Aquele que nós não devemos de amar e que Jesus venceu. É o estilo, é o comportamento, é os desejos, é os princípios, os valores e as prioridades do mundo. E se nós não tivermos cuidado, somos afetados, somos influenciados. Este mundo, este sistema assim, Jesus disse: eu venci-o. Eu não me deixei influenciar, eu não me deixei dominar. A palavra de Deus é clara quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso entendimento. Não vos conformeis, isto é, os outros fazem, o mundo faz. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer também. Usam isto, não quer dizer que eu também tenha que usar. Se eu acho que é isso que não é sério diante de Deus, que não é correto, eu não devo de fazê-lo. Eu não estou nessa. E Jesus diz, quanto ao mundo, que é inimigo da alma, eu venci. Depois diz, não se turbe o vosso coração. Eu venci, vós também podereis vencer. Não vos conformeis. A carne é a capacidade que nós temos para pecar e para praticarmos o pecado. A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, que é mentiroso.
Mas quanto a Jesus, nós lemos que em todas as coisas ele foi tentado como nós, mas sem pecado. A carne que nos leva tantas vezes a fazer aquilo que a gente não quer, a dizer aquilo que não quer, e que nos ganha e que nos vence. Mas quanto a Jesus, ele diz, em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu a carne. 40 dias e 40 noites de jejum. Vemos que ele não comeu. Não lemos que ele não tenha bebido. Eu acredito plenamente que Jesus ingeriu líquidos. Mas não comeu. Teve fome. E Satanás vem e diz, transforma estas pedras em pães. Um desejo natural da carne, a fome. Porquê é que Jesus não transformou as pedras em pães? Era legítimo. Sabem porquê é que não fez? Porque senão ele agia por sugestão de Satanás. Ele não andava ao mando de Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Venceu até os desejos legítimos da carne. Depois vieram os anjos e o serviram. Deram-lhe o pão, as melhores iguarias, o pão do céu. Mas se isso foram os anjos, os servos dele, não foi por sugestão de Satanás. Ele venceu a carne, o mundo, venceu Satanás. Ele disse, aproxima-se o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Nada. Não me pode tocar em nada. E através da sua morte na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Ganhou. Venceu Satanás. E como já dissemos, conhecemos o fim da história. Finalmente, quanto à morte. No livro de Apocalipse, Jesus fala e diz assim, eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quando Jesus foi crucificado e foi sepultado, alguém sugeriu aos romanos que selassem a pedra do túmulo, com uma dupla finalidade, para que os seus discípulos não fossem lá buscar o corpo, ou então para que Jesus tivesse mais dificuldade a sair, caso ele não tivesse morrido, ou algo assim parecido, não sei. Como que se um selo impedisse Jesus de voltar à vida e sair triunfantemente sobre a morte. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas iam com uma preocupação. Quem é que nos vai remover a pedra do sepulcro? E quando chegaram lá, ficaram admiradas. Porquê? Porque a pedra já estava removida pelo poder da vida em relação ao poder da morte. Jesus ressuscitou e venceu a morte. E isto faz parte de Jesus como sendo o vencedor. Em Apocalipse, capítulo 17, João continua no céu a ter esta revelação das coisas futuras. E num certo contexto no qual nós não vamos entrar por falta de tempo e também não é esse o nosso propósito, quero só chamar a atenção para a parte deste versículo, o versículo 14.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E agora reparem, vencerão os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. O Cordeiro vai vencer, e vai vencer quem também? Os que estiverem com Ele. A grande questão é, você está com Ele? Porque Ele vai vencer. E os que estiverem com Ele também irão vencer. Também irão ganhar. Se nós tivéssemos a possibilidade de escolher sempre, se nós soubéssemos qual era a equipa que iria ganhar, se nós pudéssemos escolher a que equipa pertencer, o que é que nós escolheríamos? Queremos estar do lado daqueles que ganham. Então, a Bíblia diz isto claramente. O Cordeiro vai ganhar, vai combater e vai ganhar e vai vencer. E os que estiverem com Ele também irão vencer. Nós vamos ganhar, se nós estivermos com Ele. E vamos ganhar sobre quê? Vamos ganhar em relação ao mundo, vamos ganhar em relação à carne, vamos ganhar em relação a Satanás e vamos ganhar em relação à morte. E de uma forma muito resumida, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz assim: outrora andaste segundo o curso deste mundo. Outrora, agora já não andais. É possível nós andarmos não segundo o curso deste mundo. Porquê? Porque o Senhor dá-nos a sua graça, a sua misericórdia. Vamos usar um outro termo, que é mais acessível. Dá-nos capacidade. Dá-nos capacidade para nós vivermos de modo diferente. E só vivemos de modo igual, ou até pior, se nós não apropriarmos a capacidade que o Senhor nos dá para vencermos também o mundo e termos prioridades diferentes, termos objetivos diferentes. Não nos conformarmos, mas transformarmos-nos pela graça de Deus. Só ligeiros apontamentos. Tentações, a carne. Caímos. Mas há uma coisa. A Bíblia diz que não veio tentação sobre nós senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação que permite dar-nos também um escape para que possamos suportar. Nós só caímos se não apropriarmos a capacidade que Deus dá para não cairmos. Mas se cairmos, cantamos há pouco, e pelo teu nome eu vou chamar, eu vou clamar. O justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Amém? E alguns têm caído. A ordem é para que não caiamos, mas se cairmos não temos que permanecer caídos. Eu hoje caminhei há algum tempo para ver os nossos corredores, neste caso o António e o Domingos. O Domingos na meia maratona e o António da Ondina nos 10 mil metros. E a Ondina na caminhada. E depois meti-me lá por uns sítios assim um bocado ermos. E a certa altura eu vejo um homem caído. E eu aproximei-me dele. Ele se calhar pensou, eu estava mal e agora ainda fiquei pior. Não sei se ele me conhecia ou não. Nem sei se ele vivia ali perto de casa ou não. E ele estava caído. Ele ia de bicicleta. E depois ele ficou lá numa posição que não conseguia levantar-se. E ficaria ali caído, eu não sei durante quanto tempo. Ele agarrava-se à bicicleta, só que a bicicleta andava. E ele ficava ainda mais desequilibrado. Eu não tinha força. Ele só me pediu uma coisa: seguro na minha bicicleta. Eu segurei a bicicleta, pus um pé à frente da roda da frente, pensei assim: tudo aqui não passas. E o homem lá,
Levantou-se. Eu disse, precisa de mais alguma coisa? Não, estou muito bem. Ele estava todo contente. Quando nós caímos, e se clamarmos pelo Senhor, aquele braço foi pregado na cruz e tem as marcas da cruz, é esse braço que Ele estende para nos levantar. Carne. Satanás. Jesus disse, em breve, Satanás será colocado debaixo dos vossos pés. Isto é a vitória que nós temos sobre ele. Nós vamos ganhar. Ele pode nos afligir, dificuldades daqui, uma tempestade, uma montanha, a seguir vem outra e nós ultrapassamos essa e temos outra ainda mais alta. E problemas de várias ordem. Peneirados, estamos na peneira de Satanás, tantas e tantas vezes, mas no fim essa peneira vai fazer com que aconteça uma coisa: a palha vai ser levada pelo vento e o trigo fica. O trigo fica. E a igreja tem sido peneirada às vezes com perseguições terríveis. A palha vai, mas fica o trigo. Não sei se é verdade ou não. Olha, a gente às vezes lê tantas coisas e é difícil comprovar as fontes. Foi muitos anos, lembrei-me agora, num país onde havia perseguição religiosa ao cristianismo, aos cristãos. Havia uma igreja lá numa pequena aldeia, poucas pessoas, entram homens armados que fizeram-se passar por soldados e com as armas apontadas disseram: quem não negar a Jesus vai ser morto aqui e agora. Ou então, os que ficarem, a porta está aberta, vocês têm que sair. E alguns saíram. Mas outros ficaram. E eles passaram as armas, deram-lhes um abraço e disseram: agora já podemos adorar a Deus à vontade, porque agora é só trigo. Ninguém nos vai acusar. Nós também ficamos aqui convosco. Nós também somos do povo de Deus. É um método, se calhar não está correto, mas pronto. Olha, eu li e agora lembrei-me disso. Último inimigo, a morte. Jesus venceu a morte. E ele a certa altura diz: porque eu vivo, vós viverei. E nós sabemos que no céu não haverá mais morte. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas a parte que eu gosto mais é: não haverá mais morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Cada filho de Deus pode dizer isso. E um dia, se nós partirmos pela morte, podemos partir pelo arrebatamento. Onde nos colocarem, onde nos sepultarem, não é a última morada. Alguém disse que o único espaço que nós temos neste mundo é uma campa, mas que mais tarde ou mais cedo vai ser restituída outra vez ao dono de toda a terra, porque vamos sair de lá. Nem a campa nos irá pertencer. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas vamos sair. Nem esse pequeno espaço, cerca de 2 metros quadrados, se calhar, não sei, mas nem esse espaço nós vamos ficar com ele. Porque ele vai ficar vago. Porquê? Porque a morte dará lugar à ressurreição. À ressurreição do corpo. E os que pertencem ao Senhor ressuscitarão com um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. O Cordeiro vencerá. E os que estiverem com Ele. Amém? Esta mensagem tem 2 partes. Esta
e uma outra que, se Deus quiser, iremos falar no próximo domingo. Nesta visão, nesta ida ao céu, João, o Senhor Jesus ditou-lhe 7 cartas a 7 igrejas que haviam naquela altura. E a todas elas, o Senhor ditou e disse: escreve a esta igreja, escreve, e diz assim: ao que vencer, ao que vencer. Então nós vamos ver o que é que os que vencerem irão ter, o que é que vão ganhar. Mas o último apontamento é este: cartas a 7 igrejas. E havia na igreja alguns que não iam vencer, porque o Senhor diz ao que vencer. Isso significa que alguns não iriam vencer. Certo? Ao que vencer. Não é todos, é ao que vencer. E vence quem? Quem está com o Cordeiro de Deus, quem está com o Senhor Jesus. E o meu apelo é para que aqueles que aqui estão, que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, o façam hoje. Confiem na pessoa e na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Porquê? Entre outras coisas, porque Ele vai vencer, e os que estiverem com Ele, fiéis e verdadeiros crentes, também irão vencer. Amém?